Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. Como sabem, o nosso podcast tem por objetivo fomentar a literacia de defesa junto do público, explorando, no caso concreto, as temáticas de defesa nacional, equidade e igualdade. Para hoje vamos tentar projetar e trocar e falar de experiências da participação militar feminina em operações e missões internacionais, vulgo conhecido por Forças Nacionais Destacadas, FNDs. Vamos falar de desafios, dificuldades, oportunidades e boas práticas, com o foco, evidentemente, no âmbito da integração e da perspectiva de género e da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, que se constitui, como sabem, no quarto eixo de ação do Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade e cuja resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas comemora precisamente o seu aniversário em outubro. As nossas convidadas de hoje são uma militar de cada ramo, portanto, temos uma representante da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Da Marinha, oficial de Marinha, temos a comandante Helena Reis Santos, que tem uma experiência internacional em missões muito diversificada, pois esteve na Somália em 2009, no Báltico, no patrulhamento marítimo do Báltico em 2020 e na Colômbia, mais recentemente, em 2022. Temos a Primeira-Sargento Leonor Silva, do Exército, que esteve na missão das Nações Unidas, na Unifil, no Líbano, em 2009. E temos também a Capitão Susana Costa Ferreira, da Força Aérea, que tem uma participação em missões no Mali, 2017, teve também estacionada com destacamento da Força Aérea na Polónia e passou 2 vezes pelo patrulhamento aéreo dos Bálticos, concretamente na Lituânia em 2018 e 2021. Até por aqui nós vemos o esforço que Portugal faz em missões internacionais, no sentido de estabilizarmos e sermos produtores de segurança, desde as Américas, África, Europa e Médio Oriente. Muito obrigado pela vossa participação. Como sempre, temos o indispensável apoio à produção da Cláudia Bicho e da Patrícia Carvalho e os nossos técnicos são a Lígia Ferreira e o David Matos. Agora vamos conversar, estejam tranquilos, o ambiente é o mais informal possível. Comandante Reis Santos, poderia sucintamente descrever a sua experiência nas missões que eu já disse, atribuições e objetivos destas missões, que oportunidades, desafios e eventuais dificuldades é que encontrou no domínio interno cá em Portugal e depois da projeção para o teatro, e o que é que sentiu no âmbito do desempenho das suas funções e que tipo de gestão é que teve que fazer, associando o aprontamento, a projeção, a missão e a sua vida pessoal e particular. Obrigada pela pergunta. Bom, eu vou começar desde o início. Na primeira missão que tive na Somália, no combate à pirataria, era uma jovem oficial. Eu fui a primeira oficial a especializar-me em operações, nomeadamente artilharia. Existia ali uma prova de fogo em que muita gente olhava para mim a ver ou a tentar perceber as minhas reais capacidades, porque na altura, em 2009, ainda era um bocadinho difícil a percepção de uma mulher ter a capacidade e a compreensão total de sistemas de armas evoluídos como eram na altura das fragatas. E não obstante iríamos para um sítio onde, em termos culturais, a mulher ainda não, portanto existe uma grande diferença e não existe a igualdade como a conhecemos aqui em Portugal. E nesse sentido foi um bocadinho difícil porque tivemos que levámos um aprontamento com vários briefings em que nos explicaram exatamente as diferenças que existiam em termos culturais. E essas diferenças vieram-se depois a sentir efetivamente no teatro de operações e começámos logo no Canal de Suez, que quando embarcámos os pilotos para fazer a navegação do Canal de Suez, os pilotos recusavam-se a falar com a oficial navegadora. Portanto, como era uma mulher, não falavam com a oficial navegadora. Portanto, os pilotos locais, os pilotos locais que fazem a navegação do Canal de Suez. Portanto, e a partir daí fomos continuando com um conjunto e sucessões de eventos em que percebemos claramente que, ao estarmos a desempenhar aquelas funções, era difícil porque éramos mulheres. E ao ponto de, uma vez, estávamos a atracar no Djibouti e as pessoas que nos estavam a apanhar os cabos
não os apanhavam enquanto eu estivesse cá fora do navio, pelo facto de ser mulher e estar a comandar a faina. Aos dias de hoje, isso continuará assim? Existe essa... Pois eu não lhe sei dizer, mas em termos culturais não diferenciou muito o que era antigamente e agora na zona, onde, no Corno da África, as coisas mantêm-se em termos culturais. Sim, não há notícias de ter havido grande evolução nesse sentido. Em termos de aprendizagem, e para mim foi uma enorme aprendizagem, é que nós podemos ter a nossa educação, podemos ter a nossa cultura, mas as outras culturas também existem e temos que as respeitar. Claro. Temos que as respeitar e temos que nos adaptar a essas culturas. Portanto, foi um grande ensinamento que eu tive nessa minha primeira missão. Em termos de dificuldades, para mim a maior dificuldade não foi tanto operacional, porque me provei claramente saber funcionar com todos os sistemas de armas, aliás, como qualquer homem ou mulher conseguiria fazê-lo. Mas o maior desafio, e também mais uma vez não só como mulher, foi deixar a minha filha de 1 ano. Portanto, eu deixei uma filha de 1 ano cá, fui 6 meses para a Somália e naturalmente quando cheguei foi 6 meses depois. Foi quebrar o coração quando a minha filha não me conhecia. Portanto, para mim foi uma realidade difícil, mas reconheço que não é só uma realidade que é difícil para uma mulher, mas também uma realidade que é difícil para um homem também que está nas missões. Portanto, não vou apelar aqui a esta questão da perspectiva de género, porque isto é difícil para um pai deixar um filho. E, portanto, as minhas principais dificuldades nesta missão foi, como jovem oficial, perceber que tinha que me provar 10 vezes mais que qualquer outra pessoa e ter que compreender as culturas que existem noutros países e adaptar-nos a elas. Fazendo a ponte agora para o Báltico, há diferenças, há similitudes? O que é que evoluiu depois da Somália para o Báltico? Entretanto, evolui na área das operações, fui formadora, fui avaliadora, fui crescendo e recebi um convite para ser oficial de operações de uma fragata, portanto, que é o terceiro oficial mais importante de uma fragata e numa missão que seria bastante importante, que era... Uma fragata, só para quem está lá em casa, tem uma guarnição de aproximadamente 200 militares. 200 militares. Eu era chefe de um departamento com sensivelmente 60 militares. E sou o braço direito do seu comandante para tudo o que seja a batalha externa, portanto tenho que ter conhecimento de lato e generalista de tudo o que seja operações navais e guerra. Portanto é difícil, foi algo bastante complicado porque não só estávamos a fazer uma missão no Báltico em 2020 e era no início do que se está a viver neste preciso momento, portanto estávamos nesse tempo a fazer um reconhecimento, mas também éramos o navio almirante da força nesse ano, portanto estávamos a participar na missão do Standing NATO Maritime Group 1 e nesse sentido a responsabilidade ainda era mais acrescida. Embarcámos entretanto também um helicóptero alemão, havia algumas barreiras linguísticas, mas tudo foi ultrapassado e não obstante, tivemos nessa altura o Covid. Pois. Portanto, tivemos para facilitar. Para facilitar. Portanto, tivemos 6 meses fechados no navio, sem conseguir fazer nunca nenhuma retração. Tive que lidar com uma guarnição absolutamente resiliente, que lutou com o facto de ter perdido mães, pais, e estivemos todos juntos como uma família que fomos nessa altura. Ou seja, aí a gestão da missão depois com a vida pessoal e com os que estão cá da família em Portugal, uma dificuldade acrescida, porque aí já não estamos a falar só de cônjuges e filhos, estamos a falar de uma família mais alargada, com pais, avós, tios e com doenças complicadas pelo meio, não é? Foi difícil e nessa missão que eu trago comigo é, efetivamente, e aqui já na perspectiva de género, como mulher, eu posso dizer que usei muito a minha inteligência emocional. E efetivamente isto fez-me valer porque fui mãe, fui irmã, fui avó de todas as pessoas que privaram comigo e formei uma equipa absolutamente fantástica e que me ajudou muitíssimo a desempenhar a minha função ali. Portanto, eu saí daquela fragata, daquela missão muitíssimo concretizada, enquanto mulher. E não tenho dúvidas nenhumas que qualquer pessoa que privou comigo e que trabalhou comigo não olha para mim como mulher oficial de operações, mas sim como uma boa oficial de operações. Portanto, foi a aprendizagem que eu tive dessa missão. Colômbia. Uma missão diferente, sem navios. Ora, eu costumo dizer que nós evoluímos na nossa área de desconforto e eu resolvi que queria apostar numa missão diferente, completamente fora da caixa. E então dei-me como voluntária para a Colômbia. A Colômbia é uma missão política especial, em que nós, enquanto militares, vamos como observadores internacionais, portanto vamos à civil, e foi-me dada a oportunidade de ter algumas liberdades que eu não tinha desde os 17 anos, porque eu entrei nas Forças Armadas com 17 anos, portanto descobri que tinha o cabelo ondulado, vivi um bocadinho aqui a questão de ser mulher, pintei as unhas
Bordeaux. Portanto, vivi a questão de ser mulher e não só foi-me reconhecido o meu profissionalismo, não como militar, não como comandante, mas como pessoa, como Helena. E foi uma missão que eu me redescobri. Foi difícil, porque tive que deixar os meus filhos durante um ano inteiro. Andava perdida no meio das montanhas, não tinha capacidade de os contactar. E filho já parece plural, portanto... Pois, entretanto, veio o meu segundo filho, mas eu vou reservar essa parte para o final, porque acho que está muita piada. E, portanto, foi uma missão muito interessante, que me deu a oportunidade de ver outra realidade na América, em que existe uma desigualdade ainda. Portanto, caso as pessoas não saibam, na Colômbia as mulheres reformam-se 2 anos mais cedo, porque é uma coisa que é assumida pelo governo, que as mulheres têm que fazer tarefas domésticas. Nós temos que irmos falar com líderes nas montanhas, mulheres, nós tínhamos que contratar babysitters para conseguirmos falar com as mulheres, porque as mulheres têm que ficar com as crianças. Pois. Portanto, mais uma vez, e as mulheres lá está, tinham muito mais confiança a falar connosco mulheres, enquanto mulheres, do que com homens. Mas também, por outro lado, não conseguem ver os seus limites. Portanto, elas acham que têm um determinado limite ao padrão e são educadas e crescem a pensar que nunca vão evoluir mais que isso. Por exemplo, uma mulher não pega num jipe e não vai pela montanha acima a conduzir um jipe. Isso não é aceitável, elas têm medo e preferem passar essa tarefa a um homem. E quando aparece uma mulher como eu, pequenina, de 1,60 m, que pega num jipe e vai montanha fora e não tem medo nenhum de nada nem ninguém, para com uma falar mochila, com elas, não é? Para falar com elas, elas veem que se calhar é possível. E foi muito interessante, e acho que essa foi a parte mais interessante da missão da Colômbia, foi ter tido a oportunidade de empoderar mulheres e dar o meu exemplo e mostrar-lhes que é possível nós chegarmos lá. Ou seja, o facto do contingente internacional ter mulheres nos seus efetivos potencia a missão de uma maneira diferente. Ou seja, é um valor acrescido. É um valor Nem que acrescido. seja nessa parte da abertura cultural das mulheres no país onde nós estamos, numa missão de observação e de contacto com as populações. Eu estava à civil, mesmo estando à civil, as pessoas tinham a sua percepção, mudaram atitudes, mudaram comportamentos perante quando viam que eu estava lá e sabiam quem eu era, mudaram a sua atitude, o seu comportamento. Eu não tenho dúvidas nenhumas que deixei uma figura de estilo para todas as mulheres com quem privei na Colômbia e que isso vai passar às gerações que vêm mais abaixo. Portanto, eu acho que é muito importante nós termos mulheres nos contingentes, ainda que, por exemplo, no âmbito nas Nações Unidas, que é civil, mas para que as outras mulheres que estão no teatro de operações, numa zona de conflito, numa zona em que passaram, se calhar, horrores no teatro de operações, consigam perceber que é possível darem a volta por cima e chegar lá. E não há limite para qualquer mulher. Isso foi muito interessante. Relativamente aos meus filhos, e para terminar, não me quero alongar muito mais, os meus filhos eu poderia dizer que se traumatizaram. O meu marido também é militar e nós sempre tivemos num regime, eu chamo-lhe o regime da saudade. Portanto, desde que nos conhecemos, e os meus filhos já são adolescentes, sempre teve ou o pai ou a mãe, nunca os dois. Só agora, depois de eu ter vindo da Colômbia, é que ficámos os dois em casa. Portanto, os meus filhos sempre cresceram ou só com o pai ou só com a mãe. Mas são crianças muito equilibradas e eu vou-me arriscar a dizer, e até porque já ouvi eles falarem sobre a mãe e o pai, e mais sobre a mãe, eles têm-me como um exemplo e têm um orgulho desmensurado em tudo aquilo que eu faço. Portanto, o equilíbrio é difícil para um pai e para uma mãe, mas no final eu vejo que estou a fazer as coisas certas e vale a pena. Agora vamos fazer um shift, vamos voar rapidamente da Colômbia até o Médio Oriente, ao Líbano, à missão das Nações Unidas. Silva, da atividade diária da missão da Unifil nas Nações Unidas, em que estiveste empenhada, é fácil imaginar que tens experiências a partilhar certamente, umas muito positivas, outras menos favoráveis. O que é que gostaria de destacar? E relativamente à conciliação também da vida pessoal, familiar e profissional, que desafios é que teve? Nomeadamente, cá em Portugal ficou alguém que tinha 18 meses. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Bem, eu fui para o Líbano como sargento de construções verticais, que nada tem a ver com a minha formação atual, não é? Na altura era contratada, não era do quadro permanente, e também fazia segurança ao nosso comandante e estava na parte pessoal, tudo o que era secção pessoal, ou seja, todos os contactos que eram feitos com o Unifil, em inglês na parte pessoal, era eu que tratava desses assuntos. Bem, a dificuldade começou logo em Portugal, porque eu era contratada, não tinha noção, não é, de missões. Então, na altura começamos o aprontamento,
culturalmente notei que havia uma grande desigualdade entre nós e eles, não é? Até pela experiência que os meus camaradas militares traziam da primeira missão do Líbano. Diz que já lá tinham estado uma Exatamente. vez, não é? O primeiro aprontamento saiu da Brigada Mecanizada, da Companhia de Engenharia, para o Líbano. E então, ok, eu vou, vai correr tudo bem. Chego ao teatro de operações e realmente vi essa tal diferença cultural. E começava a diferença cultural por uma coisa muito simples. Toda a gente sabe qual é o símbolo da Brigada Mecanizada, o símbolo dos Templários, em que nós retiramos quando chegamos ao teatro de operações. Não é? Culturalmente foi logo uma das primeiras coisas que nos pediram, retirar o símbolo da Brigada. Nós não utilizávamos o símbolo da Brigada Mecanizada no teatro de operações. Com o passar do tempo, houve uma das vezes que o nosso comandante teve que ir fazer os primeiros contactos com o banco, não é? Em que eu então fui com o nosso comandante. E lembro perfeitamente, eu na minha inocência estiquei a mão ao gerente do banco e o senhor faz-me isto. Sim, claro. Pronto, o verdadeiro muçulmano não toca em mulher, não é? E eu continuava inocentemente com a mão esticada e o senhor continuava e de repente toquei-me e diz-me, e digo para mim próprio, estás no Líbano, muçulmanos, não há contacto direto, não é? Pronto, este foi o meu primeiro impacto logo na cultura. Com o passar do tempo comecei-me a perceber, e como estava aqui a dizer a camarada da Marinha, este choque da mulher. Uma dadas vezes fomos a ter uma ação daquela de CIMIC em que eu não participava, mas como era mulher, não é? A parte do género, acompanhei a equipa de CIMIC e fomos a casa de uma família. O senhor, penso eu, que era semelhante a presidente de junta de freguesia, não é? Então entramos dentro de casa dele, sentámos-nos no chão, tinha café, chá e tangerinas. A dada altura, dão-nos o chá e o senhor, tinha a esposa ao lado, a senhora nunca olhou para nós, estava sempre de cabeça para baixo, nunca houve o contacto de olhar da esposa para connosco. E a uma dada altura ele pede para descascar a tangerina para nós comermos a tangerina. Eu naquele imediato momento disse, eu não gosto de tangerina, não quero tangerina. Eu senti-me extremamente mal como mulher. Desconfortável. Completamente. E lembra-me perfeitamente, o major que olhou para mim seriamente, porque ele sentiu, porque quem me conhecia sentiu que eu me senti mal naquele momento, como mulher, a ver o tratamento, e o que mais me chocou foi ela nunca olhar para nós. Em todo o tempo que lá tivemos, possivelmente uma hora e meia, aquela senhora nunca nos olhou olhos nos olhos, teve sempre de olhos voltados ao chão. Isso é uma barreira cultural muito, muito visível, não é? Muito. Uma dada vez, eu estava em obra, nós estávamos a fazer o quartel-general das Nações Unidas, que era junto ao mar e que estava a projetar um bocadinho mais para cima. Estávamos a trabalhar com os turcos. Então, eu comia com os homens do pelotão, obviamente, não é? Então vem um oficial ter comigo, turco, e diz-me, tu vais comer com os teus homens, porque eles não comiam com os homens, não é? Havia essa distinção. Sim, vou comer com os homens. Mas tu és sargento, não podes comer com os teus homens. Eu não, nós em Portugal temos o hábito de comer com os nossos homens, para criar laços, não é? E eles sentirem também... Sim, o espírito de corpo da subunidade, não sabe é? perfeitamente o que eu estou a falar, como toda a gente junta. Nesse mesmo dia, os homens andavam cansados, estava imenso calor, e andávamos de martelo pneumático nas mãos, não é? E eu, para sentir-me um bocadinho melhor, disse, olha, os 10 minutos que eu andar com o martelo pneumático são 10 minutos que vocês descansam. E ousei pegar no martelo pneumático. Nesse mesmo momento, vem um senhor ralhar comigo, muçulmano, a dizer que mulher não pegava em martelo pneumático, que era horrível, que era horroroso. Não, e eu tentar-lhe explicar, não, nós em Portugal a mulher faz atividades exatamente como os camaradas masculinos. Além de que tem o conhecimento técnico, exatamente, de construções para fazer exatamente aquilo, e tem formação específica. Mas ele a ralhar comigo, e depois com o outro camarada sargento que lá estava, a ralhar que não, que mulher não mexe neste tipo de equipamento e que era desonroso. Foi muito complicado explicar-lhe que não, que nós no nosso país fazíamos esse tipo de atividades. Sim, até porque esse tipo de comportamento não é tanto assintoso para com a mulher, mas também é no sentimento de proteção. Exatamente. Tu és mulher, não tens que estar a fazer isso, eles que façam, é muito neste sentido também, não é? Tal e qual. E vivi essas situações que notei realmente que a mulher no Líbano ainda era um bocadinho
posta de lado e não tinha a importância. E às vezes, de outras vertentes, ultra protegida também, não é? E depois vivia outra realidade. Em Tiro, por exemplo, havia lá uma universidade, não é? Em que as raparigas já tinham uma ousadia diferente. Uma dada vez eu fui à praia, não é? Nós tínhamos uma rest house que podíamos ir, só fomos uma vez, porque depois, entretanto, houve atentados e já não conseguimos sair, não é? E havia muita gente que tinha essa liberdade, porque podia estar de biquíni, mas depois tínhamos uma realidade logo ao lado, completamente diferenciada, em que elas iam para a praia todas vestidinhas, não é? Eu também consegui ver essa dualidade no Líbano, não é? Que existe essa liberdade. E em casa? Alguém com 18 meses que ficou cá em Portugal, não pôde ir para o Líbano, como é que se faz essa gestão? Bem, eu tive muita sorte, porque o pai da Leonor também era militar, não é? Sabia qual era o meu sonho como militar, não sabia se entrar para o quadro ou não, mas queria realizar esse desejo como militar, e ele deu-me muita força, mas claro que ele sozinho não fazia nada, porque ele também era militar e precisávamos do apoio familiar do resto da família. Os pais do lado dele e os meus pais disponibilizaram-se, não é? No entanto, eu não satisfeita, ainda procurei uma psicóloga para questionar se, ao sair junto da minha filha com 18 meses, qual seria o impacto emocional para ela. E ela, na altura, respondeu-nos, a nós pais, que a ir é agora, porque ela não tem noção do tempo-espaço, não é? O tempo passa e ela não vai notar muito. Pronto, e eu fui. Fui, mas ia ao desconhecido. Eu sabia que ia ser difícil, não é? Mas nunca tinha passado por essa dificuldade. Um mês depois de lá estar, é que pronto, foi muito difícil para mim. Eu levei só assim para não me alongar muito, eu levei uma camisola da minha filha pequenina, porque sentia o cheirinho dela. Passado um mês de lá estar, deixei de sentir o cheiro e senti raiva de mim própria por não conseguir sentir o cheiro da minha filha. E aí foi... Mas isso ao mesmo tempo também nos deve dar mais força para estarmos lá, mais resiliência, mais... Não, eu estou aqui, isto é para ir até ao fim, é para... Emocionalmente, eu tornei-me uma mulher muito mais robusta. Eu sou uma mulher, e quem me conhece sabe, eu sou uma mulher muito forte emocionalmente. Não é? Porque no momento em que eu ultrapassei essa dificuldade, porque senti, e como estava aqui a dizer também a camarada da Força Aérea, da Marinha, peço desculpa, com o meu poder emocional, como eu tinha saudades, muita gente tinha saudades, porque havia muitos pais que também tinham deixado os filhos em casa pequeninos, tal e qual como eu. Mas essa capacidade que eu tive de gerir a minha própria emoção ajudou outros, não é? Também a gerir. E eu sou uma mulher totalmente diferente porque soube gerir essas emoções. Claro, houve alturas em que não soube gerir tão bem, não é? Também chorei. Obviamente. É? Choramos todos. Uma história que eu tenho é que fomos convidados para ir a uma missa cristã, lá numa terrinha, e nomearam para ir. E lembro perfeitamente, houve uma menina que veio ter comigo, pequenina. E lembrei-me logo da minha filha. E peguei ao colo. Bem, eu mimei aquela miúda, imaginando que fosse a minha filha, não é? Que ela a seguir já não queria ir para a mãe. Não é? Pronto, projetei todo o amor que tinha para dar à minha filha naquela criança que me lembrava a minha filha, não é? Foi uma história, eu lembro-me que o pessoal todo olhava assim muito para mim, Silva, não é a tua filha, não é? Vamos levantar voo, literalmente, porque agora vamos falar com a Ferreira da Força Aérea, e vamos sair do Médio Oriente, vamos aterrar, vamos passar por África, por Mali, e depois aterrar na Lituânia. Ferreira, da tua experiência, quer em África, quer no patrulhamento aéreo dos Bálticos, como é que percepcionas o papel das mulheres nessas missões? Sentes que é importante aumentarmos a representação, ou seja, que as mulheres são uma mais-valia para o cumprimento da missão? E porquê? Isto desde a fase nacional do aprontamento, mas depois também aquilo que concretamente acontece no terreno, seja no cumprimento da missão, seja na abordagem, digamos, do environment, forçosamente dos contactos que temos com as populações locais. Ok, boa tarde, obrigada pela questão. Pronto, como referiu, a minha primeira missão surgiu em 2017. Eu sou colocada no núcleo que é responsável pelas comunicações em qualquer destacamento da Força Aérea, seja nacional ou internacional, e portanto saberia que mais tarde ou mais cedo iria desempenhar as minhas funções em contexto internacional. Aconteceu em 2017, no Mali,
E, portanto, foi tudo uma novidade. Eu já estava, portanto, na Força Aérea desde 2009, mas só tenho este contacto com as missões, portanto, em 2017. Tenho vindo, desde então, a reparar que a importância do papel das mulheres nestas missões tem sido cada vez mais preponderante e, obviamente, considero fundamental, pelo que já foi aqui referido e pelas nossas competências e características que valorizam o nosso papel em qualquer lado, seja em missões internacionais, como aqui também nas fileiras. Portanto, promover o aumento das mulheres neste contexto é sem dúvida importante, como é para promover aqui nas fileiras. E eu costumo sempre dizer uma coisa, que é, não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar metade da população nacional. Não nos podemos dar esse luxo, não é? Exatamente. Portanto, eu penso aqui que primeiro tem que ser valorizada as competências, tal como eu fui desempenhar a minha tarefa noutro contexto. Portanto, as pessoas têm de ser colocadas nos seus locais pelas suas competências. Portanto, diria que ao promover o aumento das mulheres, isso vai acontecer naturalmente. E também, desde 2017 a esta parte, nunca senti, por parte da Força Aérea, que houvesse algum papel para as mulheres diferenciado dos homens, ou seja, portanto, houve sempre esta preocupação, embora que agora seja mais relevada, houve sempre esta preocupação. Eu, nas minhas funções, não tenho, portanto, o contacto com a população local. Sim, as suas funções é mais contacto com a força. É mais contacto com a força e não tenho tanto contacto portanto, para ter uma ideia, no Mali, eu estive lá um mês e eu não saí do campo, saí uma vez do campo, obviamente que em jipe blindado, temos que todas essas preocupações, mas fui desempenhar uma tarefa a um polo, uma tarefa administrativa, mas não tive o contacto com a população. Portanto, aí não tenho nenhuma história que possa efetivamente demarcar aqui. Sim, isto tem muito a ver com a função da missão, não é? Há funções dentro da força, que é uma força que tem múltiplas vertentes, e há funções que são essenciais ao core da força, que é o caso das comunicações, não é? Exatamente. Portanto, depois continuando, em 2018 vou à Lituânia e 2021, por exemplo, já se sente este papel das mulheres para a paz e segurança. Eu aí, junto das minhas funções como oficial de comunicações, sou também o Gender Focal Point e, portanto, já há aqui uma preocupação de acompanhar o comandante de destacamento e ter a certeza que, portanto, diretivas relativamente à perspectiva de género são adaptadas, são implementadas, e nós temos essa preocupação um pouco natural, portanto, quando, em contexto já da Lituânia, em que já saímos das instalações militares de uma forma facilitada, portanto, colocamos-nos à civil e saímos de carro normalmente, já não há essas preocupações de segurança, já lidamos como quase turistas com os locais, mas ainda assim há sempre uma proteção de grupo, ou seja, tendemos a não sair sozinhos, sejam homens, sejam mulheres, as ameaças são diferentes, mas existem para ambos os géneros, mas fazemos por nunca sair sozinhos. Também o que é que costumamos fazer sempre é apoiar uma entidade de cariz social, normalmente mais direcionado para mulheres ou crianças. Costumamos ir visitar alguns orfanatos e, portanto, aí penso que a figura da mulher ganha um destaque, não só porque, como já também foi referido, há uma maior facilidade de identificação, há uma maior facilidade de confiança no papel da mulher neste tipo de cenários, destas vítimas às vezes de maus tratos, da abertura da outra parte, e sinto também que
ao estarmos presentes, também passamos em mensagem de empoderamento também a essas mulheres, ou seja, tem uma afinidade, mas também de empoderamento, porque estamos na posição de ajudar. Portanto, não sei se me estou a fazer entender, mas... Sim, completamente. Ou seja, há aí determinadas ações, e as ações de CIMIC e de contacto com as populações são fundamentais ao cumprimento da missão. E, de facto, a existência de mulheres na força tem um protagonismo, a ação CIMIC em si tem um protagonismo completamente distinto. Eu senti isso, que eu também, já agora, também para quem está lá em casa, também tive no Afeganistão, numa FND, e tinha militares femininas na minha OMLT, que eram da Força Aérea e de Comunicações, mas sempre que havia ações CIMIC iam connosco e ajudavam tremendamente. Abrem muitas portas. O contacto com as populações é totalmente diverso, para melhor, obviamente. Muito obrigado. Agora, telegraficamente, uma pergunta igual para vocês três. Eu depois vou passando a palavra sucessivamente à Santos, à Silvia e à Ferreira. Ou seja, chegamos aqui à conclusão de que o reforço e integração da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, seja no domínio nacional, ou seja, a constituição da força em si, seja no domínio internacional, já com a força no terreno, promove a participação das mulheres enquanto atores e contribuintes diretos para a estabilização securitária e para a manutenção de paz, para onde nós destacamos as forças. A minha questão é esta: com a vossa experiência que vocês tiveram em sítios tão diversos, o que é que vocês acham que se pode fazer no sentido de aumentar os números, ou seja, da Agenda Mulheres, Paz e Segurança no contributo direto para as missões ser mais evidente, mais relevante, existirem mais mulheres, ser mais fácil elas estarem nos contingentes nacionais e estarem lá fora e contribuírem para a facilidade da missão, como nós aqui falamos. Mas isto, telegraficamente, Santos, queres dar assim alguma coisa que se possa fazer neste sentido? Sim. Vou deixar uma pequena fábula e vou telegraficamente responder. Eu lembro-me claramente de sempre que assinava os meus e-mails como oficial de operações, assinava sempre Comandante Reis Santos. E o trato sempre foi muito mais formal. E as coisas aconteceram muito bem e era um choque sempre quando aparecia e era a Helena Reis Santos. Isto para lhe dizer que vai demorar décadas até nós conseguirmos mudar atitudes, percepções, comportamentos, mas temos que começar de algum lado. E às vezes nós encontramos, se calhar, aos olhos das outras pessoas dizemos que nós temos igualdade. Não, nós temos igualdade, mas com algumas nuances. Há privilégios que são invisíveis a muitos porque não têm que passar por eles. E, portanto, a solução, se me perguntasse a mim, e em questões telegráficas, é que ainda temos que trabalhar e estamos no bom caminho, porque cada vez mais se respeita que as mulheres têm as suas características particulares, os homens têm as suas características particulares e que fazem parte e que ambos conseguem combater, conseguem estar em cenários de conflito, de apoio à paz. E isto é uma realidade que vai começar a existir. E a existir, e não me levem a mal, mas terá que ser pela discriminação positiva. Vamos ter que começar a dar oportunidades às mulheres, porque de outra forma não vamos conseguir fazê-lo. Ou demoramos muito mais tempo. E daí eu ter-lhe falado exatamente da questão dos e-mails, em que o trato era diferente. Porque ainda é uma coisa muito cultural, muito enraizada, mas estamos a ir num bom caminho. Mas temos que dar algum ênfase e sim, é inevitável que tenhamos que dar esta discriminação positiva neste momento às mulheres para que consigamos atingir estes patamares, esta inteligência emocional, porque efetivamente resultam no teatro de operações e é importante empoderarmos outras mulheres nesse sentido. Silva, o que é que a gente pode fazer no sentido de haver mais mulheres nas missões e de participarem mais ativamente? Foi muito bem falado aqui pela camarada, por isso eu não tenho muito mais a acrescentar, tenho a dizer que nós, mulheres, também não tenhamos medo de arriscar, não é? Passa por nós também não termos medo, não sermos preconceituosos, porque às vezes não arriscamos porque temos medo de que
possamos ser, se calhar, discriminadas, não é? Porque a gente cria expectativas e às vezes podemos não que essas expectativas corram mal. Mas a vida é mesmo assim. Hoje andamos um passo para a frente, amanhã andamos um passo para trás, não é? E eu falo por mim e se calhar nós, não é? Um bocadinho todas, fomos para áreas que se calhar não era possível nós mulheres estarmos, não é? Eu falo por mim, não é? Na área de engenharia, por isso as mulheres que não tenham medo de arriscar, que não tenham vergonha se correr mal, não é? Porque a vida é mesmo assim. O ser humano só evolui, se nós só conseguimos evoluir com o erro, com as vitórias não é? E acho que também passa um bocadinho por isso, para a mulher também não ter medo de arriscar, não é? Vamos lá, embora. Também acho que é muito... Porque se nós nos acomodamos e estamos sempre à espera desse reforço positivo, somos nós, também queríamos esse reforço positivo pela insistência, persistência e não desistir, não é? Acho que também passa por aí. É isso que eu tenho a acrescentar. Muito bem. Ferreira. Neste contexto, o que me apraz um bocadinho dizer é, se nós pensarmos no conflito, na guerra, e nós somos levados ainda um pouco pelos médias, se formos a pensar nos grandes blockbusters, são o homem na guerra, o salvador, não é? E a mulher ainda tem sempre aquele papel que... E, portanto, eu acho que implicitamente não nos é fomentado desde sempre que a mulher também tem um papel de ser ela a salvadora. E, portanto, quando estamos a dar aquele passo à frente, se não formos a pensar, não é, a sociedade incute-nos que se calhar não é este papel, se calhar isto não é para mim, se calhar é em casa, com os filhos, com as responsabilidades da casa, se calhar esse é que é o meu local, mesmo que profissionalmente nós saibamos que não é, que eu sou capaz e aquilo vai ser profícuo para mim e para a minha família. E, portanto, eu acho que há aqui duas vertentes que farão, é tentar empoderar as meninas desde pequeno de que este também é o vosso papel e também pode ser o papel e isso vai acontecer naturalmente e depois, havendo as oportunidades e havendo a vontade, a coisa vai acontecer e obviamente... E correndo o risco. E arriscando. E obviamente que vai durar, mas eu acho que ainda, eu tenho 36 anos, ainda não me vem naturalmente que é numa missão internacional ou nacional que é o meu local, sabendo que é a minha função dentro da Força Aérea. E portanto ainda há aqui um trabalho da sociedade em também retirar estas barreiras. Eu penso que é por aí. Caríssimas, Santos Silva Ferreira, muito obrigado por terem aceito o convite de participar no nosso podcast e para quem lá está em casa, esperemos que tenham gostado do episódio de hoje e que nos continuem a acompanhar no Spotify e no Twitter da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. Muito obrigado.